agora eu queria fazer uma pergunta para você que está em casa. Acompanha nosso raciocínio aqui e responde para você mesmo, tá? Que pena merece um homem que mata quem uma mulher mais ama para condená-la a uma vida de sofrimento? Difícil. Bom, desde abril esse crime tem nome no Código Penal brasileiro. Chama-se vicaricídio. E o primeiro homem indiciado por esse crime é acusado de assassinar a própria enteada justamente no Dia das Mães. Uma história de dor, violência e vingança que chocou o país. Quando me falaram, tua casa tá pegando fogo, eu tentei ligar pra ela, pra minha guria, tentei ligar pra ele, o telefone não chamava. E a única coisa que me vinha na cabeça, ele se matou e matou as crianças. A minha comadre pegou e me ligou. Ela disse pra mim assim, olha, tem um corpo ali dentro da casa. E eu dizia, não, não pode ser. Não é ela. Dez anos de convivência. Pegou no colo, me ajudou a segurar para dar vacina. E ela dizia para mim, eu tenho o pai da certidão, que me manda pensão, mas o meu pai é o Jackson. Quando a gente se juntou, quando a gente se conheceu, ela tinha acabado de fazer 5 anos. Grace já estava separada de Jackson havia 3 meses, mas concordaram em morar juntos até que ela conseguisse um emprego. Aí eu tentei arrumar casa para alugar aqui na cidade, eu tentei arrumar serviço aqui para mim não ter que viajar e deixar as crianças com ele. O casal tem 2 filhos, de 6 e 4 anos. Carla era filha de outro relacionamento de Grace. A gente sempre foi bem amiga, ela sempre foi uma filha que me contava tudo, não me escondia nada, me pedia opinião, até para os trabalhos da escola. Chegava da escola e dizia, mãe, o que a senhora acha disso aqui? Era minha companheira de mate, a companheira de novela, a companheira do café da madrugada, a minha companheira de caminhada. Grace afirma não ter se dado conta de que havia sinais de um relacionamento abusivo. Ele colocou na minha cabeça de que eu era uma pessoa louca, que eu via problema em tudo. E eu fui acreditando naquilo. E quando eu comecei a questionar, algumas pessoas me disseram, as pessoas mais próximas falaram, tu tá num relacionamento abusivo. E eu, não tô, é porque eu sou muito estressada, eu cobro demais. E não, quando eu queria sair do relacionamento, ele ficava perseguindo. Muitas vezes, essa violência acontece de várias formas cotidianas. Então, pode vir por meio de uma violência física contra a mulher, pode vir por meio de uma violência psicológica, pode vir por meio de uma ameaça. É o homem que agride num dia e no dia seguinte chega com presente, com flores, diz que não vai acontecer mais, e leva para jantar, e leva para viajar, e aí a mulher acredita que aquilo vai ficar tudo bem. Ele dizia que me amava, ele me manipulava emocionalmente e era indiferente com o que eu sentia ou com o que me machucasse. Só que nunca me passou pela cabeça dele tirar a vida dos nossos filhos, né? Porque ele criou ela. A partir do momento em que ele é preso, ainda no domingo, e ele confessa aos policiais que efetuaram a prisão dele, que ele fez aquilo com a finalidade de atingir a mãe da menor. O ciúme foi um motivo determinante para isso. Inclusive, ele, após colocar fogo na casa, tira os 2 filhos da casa, furta um veículo da Prefeitura Municipal de Garruchos e foge do local. O Brasil é um dos primeiros países no mundo a criar uma lei específica sobre esse tipo de violência. O vicaricídio é um novo tipo penal, que é quando a pessoa matar ascendente, que são os pais, descendente, os filhos,
enteado, pessoa sob a dependência, né, da mulher, com o fim de causar punição, sofrimento, controle em relação à mulher no contexto de violência doméstica, com uma pena muito maior, é uma pena de 20 a 40 anos de reclusão, é considerado um crime hediondo. Jackson foi o primeiro brasileiro indiciado por vicaricídio, um crime que sempre existiu, mas era tipificado como homicídio. A Lei Maria da Penha também foi alterada para incluir expressamente a violência vicária em seu artigo 7º, garantindo que qualquer ato de agressão contra a rede de apoio ou familiares da mulher, visando atingi-la, seja passível de medidas protetivas. A nova lei passou a valer em abril, depois que a morte de 2 meninos pelo próprio pai chocou o país. O crime de Itumbiara ganhou uma repercussão muito grande, não só por envolver a família do prefeito, mas pela gravidade do caso. Numa cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, 2 crianças mortas pelo pai. Tales não aceitava o fim do casamento com a filha do prefeito, Sara Araújo. Segundo a polícia, ele comprou 3 galões de gasolina e espalhou o combustível pela casa. Em seguida, atirou nos filhos que dormiam: Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8. Depois, Tales tirou a própria vida. Foi encontrado com a arma numa mão e um isqueiro na outra. Sara Araújo, mãe dos meninos, tem 35 anos. É empresária. Viveu 18 anos de sua vida ao lado de Tales. Nós fomos até a casa da Sara, mas muito abalada, ela não conseguiu gravar entrevista. Não queria aparecer. Preferiu escrever e ler uma carta especialmente para o Domingo Espetacular. Hoje, para mim, é difícil viver. Viver com a perda dos meus filhos de uma forma tão cruel e maldosa. Meus filhos assassinados e eu e meu pai assassinados em vida. Sinto que fui vítima de uma violência extrema. Filhos, crianças, não podem ser usadas como instrumento de vingança, punição ou controle. Que nenhuma mãe, nenhum pai e nenhum familiar tenha que passar pelo sofrimento de perder seus filhos por causa da incapacidade de alguém aceitar que ninguém pertence a ninguém. A pena para o vicaricídio é a mais longa prevista no Código Penal brasileiro. Mas, no caso da Sara, a morte do autor do crime impede que a devida punição legal seja aplicada. É exatamente o que aconteceu com a Jane. Quem vai cumprir a pena? Eu vou cumprir. Eu tô cumprindo essa pena até hoje, vou cumprir até o último dia que eu viver. Quem tá sem os meus filhos sou eu. Há 7 anos, a psicóloga Jane vive a dor da ausência de 2 dos seus 3 filhos. Que abuso dele. Lucas, de 9 anos, e Mariá, de 6. Ela cortou, acho que fez a trança, foi ela que fez. O pai foi buscar Mariá e Lucas na casa da avó, a mãe de Jane. Ele passou um pouco do horário, o Lucas estava desenhando, a Mariá brincando. E ele vem buscar as crianças. No sábado pela manhã ele me liga, falando que quer conversar comigo, que quer fazer um acordo em relação ao processo. Falei, faz o seguinte, quando você vier trazer as crianças, a gente conversa. Venho falar novamente com o Lucas no domingo à noite. O Lucas me liga, pede para eu pôr crédito no celular, brinca um pouco. Essa foi a última vez que eu falei com o Lucas. Na segunda, eu já não consigo contato mais. Tentei ligar pro Mário várias vezes aquele dia, várias vezes. Eu ligo para uma das irmãs e pergunto para ela cadê as crianças, que eu não consegui contato o dia inteiro, que o irmão dela não tinha me atendido. Ela falou, acabei de ligar, ele também não me atendeu. Estou indo para casa dele, para casa do Mário. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Vou até a entrada do condomínio, pego um ônibus, ela me manda uma mensagem de novo, a irmã dele. Espere pelo pior.
Mário deu bebida alcoólica para os filhos e matou os dois com tiros na cabeça no final da tarde de segunda-feira, de acordo com a perícia. O pai também tentou se suicidar, mas sobreviveu ao tiro e morreu no hospital. E ali começa todo o meu tormento de todos os anos sequentes, em saber que meus filhos estavam mortos, em ter que saber que ninguém fez nada. A violência de gênero na vida da Jane não começava ali. Eu não podia trabalhar. Foi quando eu abri uma loja para mim e aí ele disse que não, que eu ia ter que arcar com todas as despesas se eu assim o fizesse. Mesmo depois da separação, as tentativas de controlar a vida dela e usar as crianças para atingi-la não pararam. Ele sabia que o meu mundo era as crianças. Na justiça, Mário tentava desmoralizar Jane como mãe. Ele ia no conselho tutelar, ele dizia as crianças faltaram na escola. A Maria tá com febre, o Lucas teve isso. Ele ia em casa, ele mexia na casa, ele colocava a louça sobre a pia, abria panelas e tirava foto, levava para o conselho tutelar e eu era chamada. Eu, praticamente, de 15 em 15 dias, eu estava no conselho tutelar tendo que explicar alguma coisa. Mário queria tirar da mãe a guarda das crianças. Acusava Jane de alienação parental, que é quando um dos pais induz o filho a rejeitar o outro. Jane tentava provar na justiça que, na verdade, a vítima era ela. A gente é colocada dentro de uma caixinha, como se a gente fosse a louca, as perturbadas. Só que a gente só se defende e ninguém olha pra gente. Foi o que aconteceu com os meus filhos. Meus filhos tiveram todos os direitos violados. Todos. A justiça não me ajudou. Quem estava em torno de mim fez o que podia, mas ninguém conseguiu parar ele. Hoje, a violência vicária, se ela não for barrada lá no início, preparando esses juízes para conter esses homens, não adianta, porque depois eles se matam. Boa parte deles se matam. Vão punir quem? Para quem perdeu para sempre o maior amor da vida, ficam a dor e a saudade. O que você mais sente falta no dia a dia? O costume dela acordar de manhã, antes de ir pra escola e me abraçar, me dar um beijo, pedir pra mim arrumar o cabelo dela. Sempre foi, desde que ela era pequenininha. Ela dizia que ninguém conhecia ela, que nem eu. Meu menino. Meu príncipe. Pra sempre. Não tem outro. A Maria era serelepe, a Maria era alegre, a Maria gostava de dançar, gostava de música, gostava de boneca. Lucas e Maria. Se você juntar o nome dos dois, da Luma, é o nome que eu levo.